Neste vídeo vamos falar de sistemática, nomeadamente, vamos distinguir sistemas de classificação fonéticos de filogenéticos, identificando as suas vantagens e limitações. Eu sou a Telma Rodrigues, sou professora de Biologia e Geologia e vou tentar ajudar. O que é então a sistemática? Podemos dizer que a sistemática é a área de biologia dedicada a inventariar e descrever a biodiversidade e compreender as relações filogenéticas entre os seres vivos. Envolve, por isso, duas componentes principais: a taxonomia, que identifica, descreve, nomeia e classifica organismos em categorias, e a filogenia, que reconstrói as relações evolutivas entre os organismos. Desde os primórdios que o homem utiliza sistemas de classificação, que lhe permitiam organizar o seu cotidiano e satisfazer as suas necessidades básicas. Por exemplo, neste caso, dividiu os seres vivos segundo a sua utilidade: comestível, não comestível, perigoso, não perigoso. Este tipo de classificação é uma classificação prática. Nestas classificações, os seres vivos são agrupados de acordo com o seu interesse ou utilidade para o homem. Estas eram relativas à satisfação das necessidades básicas, como a alimentação e a defesa. Foram as primeiras a ser elaboradas e persistem até hoje. Com o desenvolvimento da civilização, surgiram outros sistemas de classificação que consideravam as características dos seres vivos. São as classificações racionais. As classificações de Aristóteles e Linneu são exemplos já de classificações racionais. As classificações racionais podem ainda ser divididas em classificações horizontais ou fonéticas e classificações verticais filogenéticas ou filéticas. Vendo agora as classificações horizontais ou fonéticas. Estas classificações não têm em conta as relações evolutivas dos organismos, baseiam-se no seu grau de semelhanças e os caracteres considerados devem ser facilmente descritos, mensuráveis e objetivos. Este tipo de classificação permite a identificação rápida de um ser vivo. Até ao século XVIII, todos os sistemas de classificação eram horizontais, refletiam ideias fixistas, eram classificações estáticas que privilegiavam características estruturais diretamente observáveis. As classificações horizontais começaram por ser artificiais, pois utilizavam um pequeno número de características dos organismos. À medida que se foram conhecendo novos organismos e se acumulava mais informação acerca dos mesmos, foi possível utilizar-se um maior número de características na sua classificação, surgindo as classificações naturais. Após Darwin ter explicado a sua teoria de evolução, os sistemas de classificação passaram a ter em conta a história evolutiva dos seres vivos, procurando organizar indivíduos de acordo com o seu grau de parentesco. Surgem então as classificações verticais ou filogenéticas. Estas traduzem com rigor as relações entre os organismos, tendo em conta a história evolutiva dos seres. Baseiam-se em critérios estruturais e fisiológicos, mas também paleontológicos, citológicos, embriológicos, genéticos e bioquímicos. Considerando este grupo de organismos, agrupando os seres vivos de acordo com algumas características neste diagrama encaixante, que tipo de classificação se encontra aqui representada? Fonética ou filogenética? É uma classificação fonética, não tem em conta o grau de parentesco dos organismos e baseia-se apenas em algumas características estruturais dos indivíduos. Nomeadamente, foi feita com base nesta chave dicotómica, utilizando algumas características morfológicas. Se agora agruparmos os seres vivos desta forma, em que colocamos o crocodilo mais próximo da ave do que dos restantes répteis, estamos a considerar relações de parentesco. Então, que tipo de classificação está agora representada? Estamos a representar uma classificação filogenética, porque, pela análise desta árvore filogenética, pode verificar-se que os crocodilos e as aves partilham um ancestral comum exclusivo dentro dos répteis atuais. As tartarugas partilham um ancestral comum mais recente com as aves e crocodilos do que com as serpentes. As árvores filogenéticas e os cladogramas são ambas representações gráficas usadas para mostrar relações evolutivas entre organismos. A principal diferença entre elas é que o cladograma é um diagrama mais simplificado que mostra apenas relações de parentesco evolutivo sem tempo ou escala definidos.
Estas representações são hipóteses construídas com a informação que se possui até à data. Nestes diagramas, os grupos de interesse são encontrados nas extremidades das linhas, chamadas de ramos ou clados. Cada ponto de ramificação, também chamado de nó, representa um evento de divergência ou separação de um grupo único em dois grupos descendentes. Denominam-se características primitivas aquelas que são partilhadas pelos grupos e características derivadas as que surgem após a separação dos grupos. Duas espécies ou dois grupos são mais relacionados se têm um ancestral comum mais recente e menos relacionados se têm um ancestral comum menos recente. O ancestral comum mais recente dos organismos do filo Chordata, onde o homem se encontra, é partilhado com o filo Echinodermata, onde se incluem os ouriços e as estrelas do mar. Quer isto dizer que estes dois filos estão mais relacionados evolutivamente do que com os restantes. Nesta representação encontra-se um cladograma do reino das plantas, em que se verifica que as angiospermicas e as gimnospérmicas partilham um ancestral comum mais recente, uma vez que são as únicas divisões das plantas com sementes. Ficou percebido? Espero que sim.